Pessoal, chegamos ao 17º dia de estudo de Daniel, do nosso tempo de jejum, de oração. Como é que você ficou aí após essa reflexão sobre a importância da oração? Espero que o Senhor tenha falado com vocês aí nesse tempo tão precioso. E hoje a gente vai falar sobre a outra parte do capítulo 9. Certo? Do versículo 20 até o versículo 27, de 7 versículos apenas, porém são 7 versículos muito reveladores, muito gostosos de estudar e que isso possa gerar esperança e eternidade no teu coração sobre essa espera, da segunda vinda de Cristo para cá, tá certo? Vamos lá então, pessoal. E antes de eu começar a ler, eu preciso também elogiar. Hoje a gente teve a ministração do Felipe Clava. Gente, foi muito boa, de verdade, assim. Fê, parabéns, foi uma bênção. E estar ali, ter ouvido, poder presenciar esse momento, e realmente refletir, sobre como a palavra ela é importante para nós e como é viver ela na prática. Olha, foi muito boa. Obrigada, viu? Realmente edificou aqui esse coração. E espero que dos meus irmãos eu tenho certeza que o deles também. Tá bom? Então vamos lá. Pessoal, capítulo 9, abre lá ou escute aí a partir do versículo 20. E vamos lá. Enquanto eu estava falando e orando, confessando meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte. Então aqui Daniel de fato, pessoal, declara que Jerusalém era chamado pelo nome de Deus. Aqui declara que foi escolhida por Deus. Na verdade, ela será a capital do seu reino eterno sobre a terra. Então, esse versículo é muito importante. 21. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim, voando rapidamente para onde eu estava. A hora do sacrifício da tarde. Então, gente, aqui a hora do sacrifício da tarde refere-se o quê? Às 3 horas da tarde, que era o sacrifício deles vespertino. Então, isso não implica de serem feitas na Babilônia ou não, mas que quase há 70 anos havia se passado e ainda, desde a queda ali de Jerusalém, e ainda a hora sagrada era mantida na lembrança do povo, e possivelmente mantida em oração. Então eu acho que isso é importante. A gente vê aqui a constância do povo de Deus na oração. 22. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Algumas versões não tá percepção, tá sabedoria, tá? A minha é NVI, pessoal. Então, Gabriel aqui vai dizer para Daniel o quê? Que essa percepção, a sabedoria e entendimento refere-se ao quê? Ao futuro de Israel, aos acontecimentos dos últimos dias, as coisas que ainda estão por vir, 22. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Gente, primeiro, o estudo para Daniel não era apenas um conhecimento intelectual, um mero livro, uma mera filosofia. Não era, gente. Ele era um alimento espiritual. Esse é um ponto extremamente importante para a gente, É observar e ler, Então, assim, nota-se, pessoal, uma intimidade com Deus e o prazer em estar em sua presença. A gente vê que Daniel era íntegro, com uma vontade própria, Assim, isso, quanto mais ele estudava, quanto mais ele tinha constância em oração, em busca, mais, a questão dele em integridade, mais ele estava ali próximo ao Senhor. A gente, vê que não havia questionamento sobre a postura, sobre ele ter sido, levado para lá. Não havia, mesmo ele sendo tão jovenzinho, Então, assim, ele tinha sua convicção em Cristo de quem ele era,
né? Ele sabia quem ele era. Então, assim, isso é muito claro referente a essa questão aqui dele ser muito amado, né? Era algo aqui que ele, né, alimentava, mantinha e tudo mais. Então, acredito que isso seja tão importante para a gente levar para nós. 24. A famosa 70 semanas, pessoal, daqui da passagem de Daniel, que está aqui no versículo 24, que diz: 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Gente, vamos lá. Vamos fazer algumas contas aqui no versículo 24? Pega aí, vamos fazer alguns cálculos, beleza? Então, são 70 semanas. 70 semanas, ela é igual ao que? 70 vezes 7, que são 7 dias, que é igual a 490 anos. É muito tempo, né? É muito tempo. Então, assim, se a gente for parar para pensar, 70 semanas é igual a 70 vezes 7, que é igual a 490 anos, é muito tempo. E aqui no versículo, né, aqui na parte A, 70 semanas estão decretadas para o seu povo, a sua santa cidade. O seu povo, quem era o povo de Deus, galera? Quem era o povo de Deus? Os judeus. Os judeus eram o povo de Deus, lembra? Daniel foi escrito no Antigo Testamento. Quem era? Judeus. Sua santa cidade estava se referindo aqui aonde era o templo, aonde foi destruído o templo, aonde? Jerusalém. Então, isso é importante. A gente está aqui atentos e para acabar com a transgressão. Então, isso está referente ao quê? Que acabar com a transgressão seria o quê? A segunda vinda de Cristo e a aceitação dele. Então as pessoas iriam aceitá-lo de fato. Aí aqui para o quê? Expiar. Em algumas Bíblias está escrito o quê? Reconciliação, né? Então, para expiar as suas culpas. Então, assim, o quanto que Israel não apenas o aceitará, mas também reconhecerá que ele fez o que fez no Calvário. Então, apenas o pessoal não ia aceitar, mas também ia reconhecer o que ele fez no Calvário, gente, porque era esse povo que o quê? Que crucificou ele lá na cruz, né? Olha que interessante. Então, para ungir o Santíssimo, temos essa parte aí também. Gente, hoje tá frio, né? Bom, para ungir o Santíssimo. Então, vamos lá. Haver uma construção do templo milenar, como foi escrito em Ezequiel. Então, se a gente pegar Ezequiel, do capítulo do 40 até o 48, tem toda essa construção desse templo milenar ali, né, que o Senhor leva Ezequiel para ter a visão e tudo mais, um momento ali, né, realmente sobrenatural do Senhor ali com Ezequiel, certo? Versículo 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Então vamos lá, a gente percebe que, de novo, vamos para os cálculos. 70 semanas aqui são divididas em 2 períodos, ok? Então, o primeiro período de 7 semanas, que são o quê? 49 anos. E nós temos um segundo período de 72 semanas, certo? Que é igual ao quê? A 434 anos. E que totaliza tudo 490 anos. Então, nessa parte A do versículo, saiba e entenda, né? A gente pode perceber, né, que aqui saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, está no início, pessoal, desse período do 490 anos, certo? Tá logo no início. Então, isso é importante, né? A gente tá ali olhando para isso.
né? Então, daí isso também se refere ao que é o segundo período que ele terminou na crucificação. Então, a gente tem o início e a gente também tem o final do segundo período, que foi o que? A crucificação de Jesus, tá? Então, aqui essa passagem está nos mostrando tudo. Gente, Daniel, Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo, ainda Jesus não tinha nem vindo na primeira vinda. Então, olha que interessante, né? O 26 o 26 diz, depois de 62 semanas, o ungido será morto, já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Pois é, gente, depois de quantas? 62 semanas, né? O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Refere-se o quê? A crucificação de Cristo, tá bom? Aí aquela outra parte do versículo que fala, não haverá lugar para ele. O que essa parte do versículo está se referindo? Que Jesus morreu pela humanidade, levou sobre si todo o castigo que era para a humanidade. Ele morreu pelos crimes, pela humanidade que realizou, se pelos crimes que a humanidade realizou, pessoal, e não pelos crimes que ele cometeu. Então aqui a gente vê o que? Não foi por si mesmo que Jesus morreu, porque ele não cometeu crime nenhum, fomos nós, humanidade, né? E aqui a gente também vê nesse versículo 26 o que é um terceiro período, que tem a ver com o quê? Pessoal, esse terceiro período, que será a última semana de anos, os últimos 7 anos, que será a grande tribulação, que conclui a profecia de Daniel das 70 semanas de anos. Então, galera, pessoal, atenção, esses 490 anos não ocorrem de uma maneira consecutiva. Então, que a gente possa ficar bem claro, não é uma questão cronológica, tá? Então, porque houve, sim, uma paralisação dos primeiros 49 anos, tá? Foi uma paralisação de quase 2.000 anos depois do momento em que Jesus foi crucificado. Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. E que ainda não terminou, tá? Então, a última semana de anos ainda está por vir, ok? Aí tem essa última parte aqui, tem mais essa partezinha do versículo 26, que é importante a gente lembrar. Pelo povo do governante que virá. Pelo povo do governante que virá. Então, esse governante, outras versões está escrito como príncipe, dependendo aí da versão, que se refere ao que? Ao anticristo. E que a gente vai entender um pouquinho mais agora aqui no 27. Vamos ler o 27? Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhes está decretado. Aqui se refere ao que? Ao anticristo, que será o que? Aos 3 anos e meio, gente, nessa meia semana que é falada aqui, tá? Então, assim, nesse tempo ele vai mostrar quem ele é e vai interromper os sacrifícios feitos nos templos, tá? Então, assim, ele vai mostrar ele vai se revelar, o anticristo ele vai se revelar. Aí, essa outra parte do versículo, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O fim está decretado para o anticristo, gente. Ele não vai ficar reinando aqui, não, né? Não. Então, isso refere-se a todas as profecias se cumprindo com respeito ao grande sofrimento do povo de Israel e sobre a grande tribulação. Então, é isso aqui que o versículo 26 e 27 está nos trazendo, que é muito importante. Então, assim, que de fato a gente possa trazer isso aos nossos corações, né? E para complementar, aqui na Bíblia da Pregação Expositiva do Hernandes Dias Lopes, ele traz algo muito importante que eu queria aqui compartilhar com vocês rapidamente, né? Ele traz 3 pontos importantes referente a essa passagem de Daniel do 20 ao 27, beleza? O que ele traz aqui pra gente? 3 pontos importantes, que é o quê? É que é respondida prontamente pelo céu,
né? O que que é respondida prontamente pelo céu? A oração. A oração que move o céu, a oração de Daniel moveu o céu. Então, assim, ali ele fez confissão do pecado do povo. Deus fez a Deus, ele pede pela restauração de Jerusalém, a cidade santa, né, a santa cidade. Então, aqui ele vê, né, alguns aspectos muito importantes da oração que move o céu. Então, a oração que move o céu é respondida prontamente pelo céu. A oração que move o céu é feita por alguém amado do céu e que recebe uma grande revelação do céu. Então, assim, a resposta de Deus a Daniel foi pronta e imediata. Ele pediu urgência na resposta e a sua oração, né, e a sua oração, e fomos informados de que ele, enquanto Daniel orava, a resposta chegou, né, que a gente vê ali no 20 e 21 que a resposta dele chegou. Esta é a promessa de Deus, e acontecerá que antes o clamarem, ele o responderá, que está escrito lá em Isaías. Estando Elias ainda falando, eu os ouvirei. Está lá escrito em Isaías, pessoal. Então, assim, Daniel orava apenas pela restauração da cidade de Jerusalém, mas a resposta de Deus tratou de coisas mais profundas, não apenas da restauração física da cidade, mas da salvação eterna do seu povo. Olha que coisa grandiosa, né? E a oração que move o céu, vamos lá, é feita por alguém amado no céu. A resposta é dada prontamente porque Daniel é muito amado. Ele era amado no céu e na terra, por isso sua oração foi de pronto ouvida. Sua piedade moveu rapidamente o céu. A graça de Deus nos torna amados no céu. Daniel era amado no céu porque viveu piedosamente desde a sua juventude e porque tinha intimidade com Deus. Ele andou com Deus na juventude e na velhice. Gente, o quanto nós precisamos estar atentos. Às vezes os jovens, eu vou perder minha juventude. Então não quero ser, né, ter todas, ser íntegro. E às vezes nós perdemos, e quando nós nos tornamos velhos, parece que tudo que vivemos em Deus está perdido, ou foi perdido, ou a gente não busca mais ali intimidade, que a gente não continua sonhando, né? Então aqui que a gente possa realmente ser aqui como Daniel, andar com ele na juventude e andar com ele, né, com o nosso Deus e também na velhice. Beleza, pessoal? Então, assim, que a gente possa, de fato, ele era um homem de oração, orava sistematicamente. Nas horas que estava ameaçado de morte, ele continuava orando, né? Confessando o pecado de todo mundo, os pecados dele, orando por livramento, né? E por quê? Porque tinha intimidade com Deus, ele prevaleceu na oração. E o terceiro ponto, essa oração que move o céu, né? Ele recebe aqui uma grande revelação do céu, né? Daniel recebe várias revelações estupendas e maravilhosas da parte de Deus, né? Então, que a gente possa ver, né, aqui algumas coisas, alguns pontos importantes que a gente falou agora há pouco, que é a pessoa dos Messias prometido, então isso aparece na revelação, a obra do Messias, isso aparece na revelação, a rejeição do Messias, a destruição da cidade de Jerusalém, o triunfo do Messias, o tempo do Messias, as 70 semanas de anos. Então, assim, que de fato a gente possa levar isso no nosso coração. Quais são os motivos de oração, pessoal, de hoje? Os motivos de oração de hoje são orar para que o povo de Deus, né, nosso povo, o seu povo, o nosso povo, tenha intimidade com Deus e sejamos apaixonados por eles. Precisamos estar atentos aos sinais dos últimos dias. Então, que de fato nós possamos estar atentos aos sinais dos últimos dias, que a gente possa viver esse momento em Deus, que a gente possa ter mais intimidade, seja você jovem, adolescente ou idoso, que em todas as fases da vida a gente possa ser apaixonado e ter intimidade com Deus. Gente, um grande beijo e ótimo momento de oração.